E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre o que é alavancagem. Esse é um assunto bastante complexo, principalmente para os iniciantes, que eles sempre se perdem nesse assunto. Então eu vou tentar explicar nessa aula de forma didática para você aprender de uma vez por todas. Esse assunto, até mesmo as pessoas mais experientes têm dificuldades em entender corretamente como é que isso funciona. Beleza? Então eu vou compartilhar minha tela e vamos lá. Então pessoal, alavancagem é um assunto bem complexo e que a maioria entende de forma errada. A primeira coisa que você precisa saber é que o lote padrão do Forex ele é 1.0 e o tamanho do contrato é equivalente a 100 mil dólares. Veja que eu estou falando em dólares, então se você abriu sua conta em Libra ou dólar australiano, você sempre precisará converter para dólar, porque esse é o padrão do mercado Forex. Veja pessoal, que nós estamos falando desses 100 mil, certo? Ou seja, você tem que gravar esse número 100 mil que é o contrato. Onde é que eu vejo isso? Bom, posso abrir qualquer par de moeda aqui, ó, clicar em especificações e você vai ver aqui, ó, tamanho do contrato 100 mil. Ou seja, grava esse número 100 mil e aí sim a gente vai poder fazer os cálculos sobre alavancagem. A maioria das corretoras oferecem alavancagem de 1 para 100, 1 para 400, 1 para 500 e algumas até mais do que isso. Mas o que isso significa? Primeiro precisa entender que o mercado se movimenta em pontos, de 1 em 1. Ou seja, se o EURUSD está valendo agora 1,08712, o próximo valor poderá ser 1,08713 ou 1,08711. Veja que eu estou gravando esse vídeo no final de semana, ou seja, o mercado ele está parado agora, por isso que o preço não está se movimentando. Mas o mercado Forex ele movimenta de 1 em 1 pontos. Aí, pessoal, vem talvez o principal erro da galera. Ou seja, o lote que você escolhe na operação, que você quiser arriscar na operação, valerá o mesmo independente da alavancagem escolhida. Esse é talvez o erro principal que a maioria comete, achar que a alavancagem afeta o valor em pontos. E isso não é verdade. Mas então, qual que é o papel da alavancagem? Então, a alavancagem permite o trader abrir ordens com lotes maiores, mesmo com pouco capital. Quanto maior for a alavancagem escolhida, maior será o lote que você poderá abrir. E é esse cálculo que eu vou ensinar agora. Então, pessoal, veja que aqui na minha conta eu tenho 2,46 dólares, certo? Então, qual que é o lote que eu consigo abrir com esse saldo? Bom, eu vou fazer agora o cálculo baseado numa alavancagem de 1 para 500. Vamos supor que eu escolhi a alavancagem dessa conta aqui de 1 para 500. Então, o que eu faço? Eu pego a calculadora e pego aquele contrato de 100 mil, que sempre vai ser 100 mil, e divido pela minha alavancagem, que no caso é de 500. Então significa que, ó, você lembra que o contrato padrão é 100 mil? Então significa que se eu tiver 1.0, eu preciso ter 200 dólares, mas eu só tenho 2. Então eu pego esses 200 dólares e divido por 100. Porque a gente pode entrar com 0.01. Veja que 0.02, 3, 4 vai até 100, que no caso seria 1.0, certo? Então eu pego esses 200 e divido por 100. Ó, chega no valor de 2. Então, se eu entrar com 0.01, eu preciso ter 2 dólares na conta. Se eu entrar com 0.02, eu preciso de 4 dólares. Veja, eu não tenho 4 dólares, eu só tenho 2. Então, eu consigo abrir 0.01. Esse é o lote máximo que eu consigo abrir para uma conta de 2 dólares. Tá, e se eu tivesse 200 dólares? Com 200 dólares, você consegue abrir 1.0. E se eu tivesse, por exemplo, 50 dólares? Bom, vamos fazer o cálculo. A gente pega o nosso 100 mil, divide por 500, certo? Dá 200. Então, a gente divide por 100, certo? Que dá 2 dólares. Veja que eu preciso ter 0.01 a cada 2, só que eu tenho 50 dólares. Então, eu vou pegar esses 50 e dividir por 2. Veja, 0.25. Então, se eu tivesse 50 dólares na conta, 0,025, opa. Então, se eu tivesse 50 dólares na minha conta, eu conseguiria abrir no máximo 0,25. Uma alavancagem de 1 para 500, com 50 dólares na conta, o máximo que você pode abrir é 0,25. Qualquer valor abaixo disso, qualquer lote abaixo de 0,25, você consegue abrir. Mas se a minha alavancagem fosse de 1 para 1000, com 50 dólares, qual que é o máximo que eu poderia abrir? Bom, é fácil, só de cabeça já dá para saber que é o dobro, né? Mas vou fazer o cálculo aqui. Pegar os 100 mil, certo? Dividir por 1000, que é a minha alavancagem. Vai me dar um valor de 100. Eu vou pegar esse 100, eu vou dividir por 100 novamente, porque, ou seja, 1.0 ali é um contrato padrão. Mas a gente pode que esse 1.0 aqui é o equivalente a 100. Porque se você entrar, por exemplo, com 0.01, esse 0.01 é como se fosse 1. 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai até 100, que no caso é 1.0.
que é esse cálculo que a gente faz sempre. Por isso que a gente sempre divide por 100. Então dá um valor de 1. Pessoal, esse 1 significa que eu preciso ter $1 na minha conta para abrir um lote de 0.01, com alavancagem de 1 para 1000. Então significa que eu pego $50 e divido por 1, que no caso vai dar 50. Então significa que com $50, uma alavancagem de 1 para 1000, eu consigo abrir um lote de 0.50. Então, pessoal, esse é o cálculo de alavancagem. Qual que é o máximo que eu consigo abrir, qual é o lote máximo que eu consigo abrir com a minha alavancagem. Só que, pessoal, tomem muito cuidado, porque se você abrir o máximo, por exemplo, eu tenho $50 na minha conta, e eu fiz o cálculo da minha alavancagem de 1 para 1000, me permite abrir 0.50. Pessoal, 0.50 com um saldo de $50 é muito arriscado. Qualquer oscilaçãozinha aqui, você já pode perder todo o seu capital. Claro que você pode potencializar, ou seja, fazer 100%, 200% em poucos pontos, só que, pessoal, não vale a pena, é muito arriscado. E se eu tivesse uma alavancagem de 1 para 100 e tivesse $50 na minha conta, qual que é o lote que eu posso entrar ali? Então, o lote máximo, né? Então, eu vou fazer o cálculo novamente. 100.000 e vamos dividir isso por 100. Vou botar uma alavancagem agora de 100. Vai me dar um valor de 1000. Eu pego esse 1000 e divido por 100 novamente. Então, significa que dá 10. Então, se eu tenho $50, eu divido por 10, eu posso entrar no máximo com 0.05. 0.05 é o máximo de lote que eu posso entrar se eu tiver uma alavancagem de 1 para 100 e tiver um saldo de $50. Então, pessoal, esse é o cálculo que você tem que fazer. Mas você tem que se atentar que se você entrar com o máximo que a sua alavancagem permite, pode ser muito perigoso. Por exemplo, se você tem uma alavancagem de 1 para 500 e você fez o cálculo ali, permite entrar com um lote de 0.50 o máximo, e você quiser fazer isso, pessoal, qualquer oscilaçãozinha você já pode quebrar o seu capital ou dobrar o seu capital. Por isso, pessoal, que a alavancagem alta demais, ela pode ser um perigo nas mãos de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Porque daí você se expõe demais e qualquer oscilaçãozinha que o mercado acontecer aqui, ó, você já quebra a sua conta. Lembrando, pessoal, que esse cálculo aqui todo é feito sobre dólar. Se a sua conta for em libras, dólar australiano, você precisa converter isso toda a vida para dólar. Por exemplo, ó, finais que terminam em dólar aqui, ó, por exemplo, AUD USD, EUR USD, GBP USD, é esse cálculo que eu fiz aqui, se o seu saldo aqui for em dólar. Mas você pega, por exemplo, ó, o USD CAD, já muda um pouquinho o cálculo, porque ali você está fazendo o dólar canadense, ou seja, você precisa saber se isso vale mais ou menos do que dólar, que é o contrato padrão. Então essa é a ressalva. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu quis trazer hoje. A alavancagem não interfere no número de pontos. Ou seja, se você entra com 0.05 e a sua alavancagem é 1 para 100 ou 1 para 500, não vai interferir em nada em relação ao número de pontos que o preço consegue pagar. Por exemplo, andou 100 pontos, com 0.05, com 0.01 vai pagar $1. Então, se a sua alavancagem é 1 para 1000, vai pagar $1 também. Só que o que significa? A alavancagem é o máximo que você consegue se expor. Quanto maior a alavancagem, maior é o lote que você consegue operar. Porém, a sua conta fica extremamente perigosa se você não souber o que está fazendo e você pode perder, numas pequenas oscilações do mercado, você já pode perder todo o seu capital. Claro, você também pode potencializar esse lucro. Mas, pessoal, é muito perigoso. Uma alavancagem de 1 para 100 já é mais do que o suficiente, pessoal. Então, pessoal, a alavancagem ele é um assunto bem difícil de entender, mas depois que você entende, fica mais fácil. Outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui é que uma alavancagem maior, o que significa? Significa que você não precisa depositar todo o seu dinheiro na corretora. Vamos supor que você tem 500 mil e você não quer enviar os 500 mil para a corretora. Você quer enviar apenas 100 mil. Então você envia 100 mil para a corretora, escolhe uma alavancagem alta e opera aquele capital de 100 mil como se você estivesse com 500 mil na corretora. Com isso você não precisa expor todo o seu capital, todo o seu patrimônio naquela corretora. Claro que dependendo da alavancagem, né, você consegue abrir lotes maiores ou lotes menores. Porém, você sempre tem que se atentar que você nunca deve ficar no máximo que a sua alavancagem permite. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo que eu quis trazer hoje. Espero que tenha ficado claro para você. Valeu!